O inferno que o narcisista vive quando você desaparece não é a dor da sua falta, mas o terror da sua própria imagem refletida que de repente se quebra. Você sente que a dor te consome por dentro porque o abuso paralisou sua capacidade de reação. E é para quebrar esse ciclo agora que eu liberei o acesso ao guia prático no primeiro comentário. Pegue o seu livro digital agora. A partida não é vista por ele como uma perda de afeto, mas como a ruptura catastrófica da persona, aquela máscara socialmente aceitável que foi construída sobre um vazio existencial. A persona do narcisista não é apenas uma fachada, é o próprio arcabouço da sua realidade. Ela exige suprimento contínuo, espelhos constantes que reflitam a grandiosidade que o ego ferido anseia. Quando você some, você leva consigo o espelho principal, e o que resta para ele é o encontro indesejado com a sombra. A sombra, na visão junguiana, é o depósito de tudo o que foi reprimido, negado e rejeitado pela consciência. Para o narcisista, a sombra contém a dor da criança abandonada, a insegurança radical e a humilhação original. Enquanto você estava presente, fornecendo energia, drama ou admiração, essa sombra podia permanecer trancada no porão do inconsciente. O suprimento narcísico é o anestésico que impede essa sombra de emergir e exigir integração. O seu silêncio, o seu sumiço, não é apenas a ausência de um parceiro, é a interrupção súbita do fluxo de energia vital que mantinha a repressão ativa. É o cabo de força sendo puxado do ventilador de ar fresco que impedia o porão de apodrecer. Este inferno silencioso é, na verdade, um colapso arquitetônico. A estrutura do ego narcísico é como um castelo construído sobre areia movediça e mantido de pé apenas pela força centrífuga da atenção externa. Quando essa força cessa, o castelo começa a ruir. O narcisista, que projetou todo o seu self reprimido e sua necessidade de perfeição em você, de repente se encontra sem o recipiente para suas projeções. Ele não se importa com a sua dor, mas com a perda de controle sobre a imagem que ele criou de si mesmo através dos seus olhos. O seu desaparecimento força-o, pela primeira vez desde a infância, a sentir a carência primária. É um sentimento tão aversivo, tão primitivo, que o sistema psíquico entra em modo de emergência. A verdade que liberta está nas páginas digitais desse livro. Pegue o seu no primeiro comentário. O que acontece é uma crise arquetípica. O arquétipo do tirano, que o narcisista encarnou na relação, perde sua audiência e sua vítima. O tirano precisa de submissão para afirmar seu poder. Quando a vítima se retira e abraça o silêncio, ela realiza o movimento heróico de individuação. Ela recusa o papel que lhe foi imposto no drama do outro. Para o narcisista, essa fuga é a maior das traições, não moral, mas existencial. Ela nega a validade da sua persona e expõe a mentira do seu poder. A raiva que se segue, o conhecido hoovering, a tentativa desesperada de sucção de volta, não é um sinal de amor ou arrependimento, mas a reação instintiva do sistema de defesa que tenta restabelecer o suprimento de energia. É a sombra gritando para ser alimentada antes que a luz da realidade a desintegre. Nós vemos esse padrão repetitivo no inconsciente coletivo. A figura mitológica que devora tudo ao seu redor para evitar a confrontação com a própria fragilidade. O narcisista tenta devorar a energia do outro para evitar ser devorado pela própria sombra. Seu silêncio, no entanto, é a arma mais potente, pois ele não pode lutar contra o vazio. Ele pode lutar contra palavras, argumentos, lágrimas, mas ele não tem ferramentas para combater a ausência. A ausência é o vácuo que suga a energia de volta para ele, forçando a confrontação interna que ele passou a vida inteira evitando. Deixe Deus é meu juiz, se você entrega a justiça nas mãos dele. Este inferno interno manifesta-se de duas maneiras principais.
Primeiro, através da desorganização do self. Ele perde a bússola moral e social que você ajudava a manter, mesmo que inconscientemente. A persona, sem o seu apoio, começa a mostrar rachaduras públicas. O caos interno, antes contido, transborda para suas ações. Em segundo lugar, e mais importante, surge o inferno da vingança simbólica. Ele precisa encontrar um novo objeto para projetar a culpa e a raiva. Ele tentará destruir sua reputação, reescrever a história e se vitimizar, tudo para evitar a introspecção. É um esforço monumental para reafirmar que a falha não está nele, mas no mundo externo, em você. O seu trabalho, a sua tarefa sagrada, é manter o silêncio. Entenda que cada tentativa de contato, cada resposta emocional é uma migalha de suprimento que ele usa para adiar o encontro com sua sombra. O silêncio não é uma punição, é a barreira protetora que permite que o processo psíquico dele siga seu curso doloroso e talvez impossível de enfrentar a verdade. Para você, esse silêncio é o início da jornada de individuação. Você está recuperando as projeções que ele colocou em você. A sensação de vazio que você pode sentir após o sumiço não é a falta dele, mas a retirada das projeções negativas que ele insistia em manter em sua psique. O link para o livro digital está no topo, mas aviso, a procura é grande e vai esgotar. Baixe o seu rápido. O processo de libertação é a sua descida ao próprio inconsciente para resgatar os pedaços da alma que foram sequestrados. O narcisista tentou fazer de você uma extensão da sua persona, um satélite orbitando o seu ego. Ao sumir, você declara autonomia psíquica. Você se torna um centro independente. É por isso que a reação dele é tão violenta e desesperada. A perda de um satélite ameaça a gravidade do seu universo. O sistema dele entra em pane, porque ele não consegue processar a ideia de que você existe fora da sua narrativa. A profundidade do sofrimento dele, o tal inferno silencioso, é inversamente proporcional à sua capacidade de ter empatia. O paradoxo é cruel. Ele sofre intensamente a perda do controle e do suprimento, mas não tem a capacidade de processar essa dor de forma saudável ou de aprender com ela, porque isso exigiria reconhecer a sua própria falha e humanidade, algo que a estrutura narcísica rejeita por completo. É mais fácil para ele incendiar o mundo à sua volta do que admitir a fragilidade da sua fundação. Declare: eu fecho a porta se decidiu trancar sua vida para o mal. Quando ele tenta o hoovering, é a criança ferida, escondida sob a armadura do tirano que está batendo na porta. Mas cuidado, essa criança é apenas a isca. A entidade que a controla é o ego inflado e vingativo que busca restaurar a ordem, ou seja, a sua submissão. Responder com compaixão é cair na armadilha arquetípica da mãe salvadora, que tenta curar o que só o próprio indivíduo pode curar através da dor da sombra. Seu papel é apenas testemunhar, de longe, o desmantelamento da persona, sabendo que esse processo é inevitável quando a fonte de energia é cortada. A psique do narcisista está em constante negação do tempo. Ele vive em um presente eterno, onde ele é sempre a vítima ou o herói. Seu silêncio introduz o tempo e a consequência na vida dele. Ele não pode mais simplesmente apagar o passado ou reescrever o futuro com seu charme. O silêncio impõe uma pausa, uma lacuna na narrativa que ele não consegue preencher com mentiras. É nesse vácuo que a sombra, faminta e negligenciada, finalmente começa a agir, corroendo a persona por dentro. É um castigo autoimposto, ativado pela sua liberdade. O manual que eles não querem que você leia está no primeiro comentário. Pegue o seu antes que saia do ar. A libertação para você começa com a compreensão de que a raiva dele é o seu elogio. É a prova de que você finalmente se tornou um indivíduo separado,
que recuperou seu self. Você não deve buscar vingança ou satisfação em vê-lo sofrer. Você deve buscar o crescimento e a integração da sua própria sombra, que foi projetada em você durante o relacionamento. O narcisista usou você como um repositório de todas as suas imperfeições negadas. E agora, ao sair, você deve examinar cuidadosamente o que daquelas críticas e culpas era realmente seu e o que era apenas lixo tóxico dele. A fase do inferno silencioso para o narcisista pode durar enquanto ele não encontrar um novo espelho de alta qualidade. Mas mesmo que encontre, o novo relacionamento já nasce sob a ameaça do abandono, pois ele sabe, no fundo, que a estrutura é frágil. Ele carrega a ferida da primeira perda como um trauma latente. Seu silêncio se torna um fantasma, uma presença onipresente que o lembra da sua vulnerabilidade e da ilusão do seu poder. Ele vive na eterna vigilância do próximo abandono. Escreva: minha luz incomoda, se percebeu que seu brilho afasta as trevas. Para você, o renascimento exige coragem para enfrentar o arquétipo da vítima que você carregou. Você precisa se mover de vítima para herói, de objeto para sujeito. O silêncio é a técnica, mas a força é a redescoberta da sua voz interior, que foi silenciada pela manipulação. Não se trata apenas de não falar com ele, mas de falar consigo mesma, de reafirmar a sua dignidade e de honrar o seu sofrimento. O grande insight de Jung sobre a neurose é que ela é um sofrimento que se recusa a ter sentido. O sofrimento do narcisista é sem sentido, porque ele se recusa a aceitar a responsabilidade por ele. O seu sofrimento, no entanto, torna-se cheio de sentido quando você o utiliza como catalisador para a individuação. Você foi forçada a mergulhar nas profundezas da sua psique, a lidar com a sua dependência e a encontrar a sua totalidade. O preço foi alto, mas o tesouro no fim da jornada é o self integrado, que não mais se dobra perante a persona inflada de ninguém. A fase do inferno silencioso dele é, paradoxalmente, a fase da sua paz ruidosa. A paz que não precisa de silêncio externo, mas que reside na certeza interna de que você não está mais ligada àquela teia de projeções e mentiras. É a liberdade de não ter que gerenciar o humor, as expectativas ou a raiva do outro. O silêncio dele é o grito de dor da sua sombra. O seu silêncio é a serenidade da sua alma. O segredo para recuperar sua dignidade está nesse livro digital. O link está fixado, mas corre porque pode fechar a qualquer momento. Baixe o seu. A ausência do narcisista obriga a alma a preencher o espaço deixado. Se você estava acostumada a preencher sua vida com a turbulência dele, agora você deve preencher com propósito e autenticidade. É aqui que o perigo da recaída é maior. Não pelo amor a ele, mas pela atração familiar do caos. A psique humana muitas vezes prefere a dor conhecida à incerteza da liberdade. Você deve usar a energia que antes gastava em sobreviver à manipulação para construir uma nova persona, uma que seja maleável, honesta e que reflita o self verdadeiro e não o ego inflado. A sua vitória não é medida pelo sofrimento dele, mas pela sua capacidade de se reconstruir sem a necessidade de um opressor. O narcisista, aprisionado no seu inferno silencioso, continuará a girar no ciclo vicioso da busca por suprimento. Ele é um escravo da sua própria persona. Você, ao se retirar, escolheu a liberdade, mesmo que o caminho seja íngreme. Digite: eu sou a cura, se esse ciclo de dor termina em você. A jornada da individuação exige que você se torne o herói da sua própria história, resgatando a criança interior que foi ferida e nutrindo-a com a aceitação incondicional que o narcisista nunca poderia dar.
O silêncio é a primeira e mais crucial etapa dessa jornada, porque ele corta a linha de comunicação com o abusador e permite que a voz do self finalmente comece a falar. Essa voz é suave, mas poderosa, e ela sussurra a verdade que você sempre soube, mas que teve medo de ouvir. Você é inteira por si só. A única forma de o narcisista interromper o seu inferno é através da confrontação com a sombra, um ato de coragem que raramente é visto. Enquanto isso não ocorre, o ciclo de busca por suprimento e colapso da persona continuará. Ao manter o silêncio, você não está apenas se protegendo, você está se alinhando com a lei psíquica que exige equilíbrio. O excesso de projeção e a negação da sombra precisam ser compensados. Seu sumiço é a força compensatória que a natureza psíquica impôs ao sistema do narcisista. Ele está sendo forçado a encarar a escuridão que ele tentou depositar em você. Este é o preço inevitável por viver uma vida de falsidade e exploração. O inferno silencioso é o inconsciente clamando por atenção. E é a única esperança, ainda que remota, de que alguma transformação possa ocorrer. Mas a sua única preocupação deve ser a sua própria cura e a manutenção da sua fronteira psíquica. O livro digital que está salvando casamentos ou livrando de maus casamentos está no topo. Pegue o seu. A natureza cíclica da vida do narcisista significa que, sem você, ele procurará outro objeto. Mas a qualidade da sua ausência é insubstituível, pois você representava uma fase específica do seu drama. A fissura causada pela sua partida permanece, e cada novo suprimento é apenas um curativo temporário sobre uma ferida profunda e incurável. Ele jamais encontrará a paz, porque a paz exige rendição à imperfeição, e a persona narcísica é alérgica a qualquer traço de falha. A paz é o que você está construindo no seu silêncio. Para a alma que busca a totalidade, o abandono não é o fim, mas o portal para a verdadeira vida. A dor da ruptura é o preço da autenticidade. Você está saindo da prisão do ego alheio para entrar no santuário do seu self. O silêncio é a chave que destranca essa porta. É a declaração mais alta de que o jogo acabou. Deixe renascimento se uma nova mulher está nascendo hoje. Não volte a ser um personagem secundário na peça de outra pessoa. O seu drama, a sua epopeia, é a da mulher que recupera a coroa e governa o seu próprio reino interior. O inferno dele é a consequência das suas escolhas inconscientes. Sua luz é a recompensa das suas escolhas conscientes de autorrespeito e de fronteiras. O caminho da individuação é solitário, mas não vazio. Ele é preenchido com a rica tapeçaria do seu próprio inconsciente, com os símbolos, os sonhos e os arquétipos que pertencem somente a você. Não gaste mais energia monitorando o inferno alheio. Use essa energia para mapear o seu novo território. O silêncio é a tela sobre a qual você pintará a sua nova vida, livre das projeções e do caos que ele impôs. A liberdade custa pouco se você tem o mapa certo. Baixe o livro digital no comentário fixado. O poder do silêncio reside na sua negação de engajamento com a neurose do outro. Ao se calar, você nega a ele a oportunidade de usar suas palavras contra você, de distorcer seus sentimentos ou de reverter a culpa. Você se torna um espelho em branco e ele não suporta ver o reflexo de nada, porque o nada é onde reside a sua sombra. Essa sombra, quando não tem para onde correr, começa a devorar a própria persona. Esse é o ciclo inevitável que você ativou ao sair. A cura da ferida da alma não vem de uma vingança, mas de uma profunda aceitação do que aconteceu e da coragem de seguir em frente sem olhar para trás. O narcisista tentará constantemente atrair sua atenção, pois sua energia é a única coisa que pode adiar o colapso. O silêncio é a sua muralha de fogo, inquebrável, intransponível. É a prova de que você não é mais a vítima,
mas a soberana do seu destino. A próxima etapa da sua jornada é a integração do seu self. É transformar o trauma em sabedoria, o medo em cautela e a dor em compaixão por si mesma. A sombra dele pode estar vivendo um inferno silencioso, mas a sua alma está se elevando em um renascimento ruidoso e glorioso, celebrando a libertação. Digite "Minha paz voltou" se você decidiu não sofrer mais por quem não te merece. Mantenha-se firme no seu silêncio, pois ele é a única linguagem que a sombra dele entende como o fim da linha. O fim do ciclo de abuso é o início da sua vida verdadeira. Se você está pronta para abraçar essa transformação, para parar de apenas sobreviver e começar a prosperar, e para entender profundamente como a psicologia e a espiritualidade se unem na sua cura, não se limite a apenas ler, haja. O caminho é interno, mas as ferramentas estão prontas para você. O livro digital, O Silêncio que Cura, é um divisor de águas. Baixe o seu no link fixado. Permita-se ser a pessoa que Jung chamaria de self-realizado. O eco da sua ausência é o som da sua nova liberdade. Seu antigo eu morreu para que este novo self pudesse emergir da sombra do outro. A morte do antigo eu não é uma metáfora suave, mas um processo de desintegração brutal, o mergulho na caldeira alquímica, onde o chumbo da sua dependência deve ser consumido pelo fogo da solidão forçada. Este novo self que emerge, ainda úmido e vulnerável, carrega a cicatriz do sacrifício, o preço pago por ter confrontado a sombra que você projetava no mundo. E é para quebrar esse ciclo de projeção e dependência agora que eu liberei o acesso ao guia prático no primeiro comentário. Pegue o seu antes que as unidades digitais esgotem. Você se torna o campo de batalha onde a persona, aquela fachada socialmente aceitável que insistia em agradar e se moldar ao desejo do outro, finalmente entra em colapso. O que resta não é o vazio, mas o potencial puro, a matéria-prima do ser. Jung nos ensina que a sombra é tudo aquilo que o ego se recusa a ser. E ao longo do relacionamento tóxico, você não apenas viu a sombra do outro, mas projetou a sua própria, encontrando na dinâmica destrutiva uma justificativa terrível para não encarar suas próprias faltas e potências rejeitadas. Aquele que te feriu era, em essência, o portador do seu espelho mais cruel. Ele carregava a energia reprimida do seu ânimos, se você é mulher, ou da sua ânima, se você é homem, partes da sua psique que clamavam por reconhecimento e foram, em vez disso, entregues a um ser externo para que ele as manejasse. A desilusão final, o choque da traição ou do abandono, não é o fim da história, mas o retorno forçado do poder psíquico que foi alienado. É o momento em que a energia que você despejou na tentativa de construir a vida do outro volta para você como um tsunami, exigindo ser usada para edificar sua própria totalidade. O livro digital que está salvando casamentos ou livrando de maus casamentos está no topo. Pegue o seu. Este retorno de energia é o princípio ativo da individuação, o caminho para se tornar um ser indiviso, completo. Mas este caminho é árduo. Ele exige que você acolha a escuridão que foi revelada, não apenas a escuridão do agressor, mas aquela escuridão que reside em você. A sombra não é puramente má. Ela contém o ouro não vivido, os talentos e a assertividade que foram sacrificados no altar da convivência ou da paz ilusória. O processo de luto não é apenas a tristeza pela perda do outro, mas a dor pelo assassinato do ego dependente. É a travessia do nigredo, a fase negra da alquimia, onde a matéria deve apodrecer e se decompor para que a transformação possa começar. Declare: eu me perdoo por ter tentado ajudar quem queria te destruir. A confusão mental e a sensação de que o chão sumiu são sintomas diretos dessa decomposição psíquica. O inconsciente, que antes estava convenientemente pacificado pela rotina da relação,
Agora irrompe com sonhos vívidos, medos ancestrais e a confrontação com arquétipos poderosos. Você se depara com o arquétipo da vítima, que grita por autopiedade e precisa mobilizar o arquétipo do guerreiro, que exige disciplina e resiliência. O silêncio é sua maior defesa. Aprenda a usá-lo baixando o livro digital no topo dos comentários. A busca por respostas externas, por validação de que você foi a vítima e o outro, o vilão, é uma tentativa desesperada do ego ferido de adiar a responsabilidade. A verdadeira libertação junguiana ocorre quando você aceita a totalidade do evento, reconhecendo que você participou da criação dessa dinâmica, não por culpa, mas por inconsciência. A inconsciência é o maior pecado contra o self. O self, nosso centro regulador, é o ponto de união dos opostos. Ele não se importa com a moralidade social da persona. Ele exige a totalidade, a integração da sua luz e da sua sombra. A dor que você sente é o sinal de que este centro está trabalhando para realinhar sua bússola interna, forçando você a parar de procurar fora o que só pode ser encontrado dentro. Muitos tentam pular essa fase escura, buscando rapidamente uma nova relação ou uma distração frenética. Isso é o que Jung chamaria de regressão, o retorno à caverna confortável da inconsciência. Mas o destino psíquico exige que você permaneça no forno, suportando o calor da sua própria transformação. A cura começa quando você entende o jogo. Baixe o manual no comentário fixado e descubra como vencer. A individuação, neste contexto, é a jornada heróica de recolher os pedaços da sua alma que foram dispersos na psique do outro e trazê-los de volta para casa. Este processo envolve uma nova relação com o inconsciente, através da escuta atenta aos sonhos, aos lapsos e aos sincronicismos. O universo conspira para te mostrar o caminho quando você finalmente se volta para dentro. Deixe Deus me viu, se você sabe que ele contou cada lágrima sua. A projeção é o mecanismo mais traiçoeiro da psique. Você amava no outro a força, a estabilidade, a segurança ou a aventura que temia desenvolver em si mesma. Quando o relacionamento rui, a sombra do outro se revela não como a sombra dele, mas como a sombra que você tentou evitar em si. O outro era apenas o portador de um fardo que era seu. O manual que eles não querem que você leia está no primeiro comentário. Pegue o seu antes que saia do ar. O desafio agora é confrontar essa sombra, não com julgamento, mas com aceitação. O que em você é manipulador? O que é passivo? O que é vingativo? Trazer esses conteúdos para a luz da consciência enfraquece seu poder destrutivo e os transforma em ferramentas de autoconhecimento e assertividade. A assertividade não é a agressão, é a sombra integrada servindo ao self. A fase seguinte a Nigredo é a albedo, a fase branca, a purificação. É o banho na água da consciência, onde o caos emocional começa a se sedimentar em clareza. Você começa a ver os padrões, a entender as repetições e a perceber que a dor mais profunda veio da sua recusa em aceitar sua própria autonomia. A liberdade custa pouco se você tem o mapa certo. Baixe o livro digital no comentário fixado. Neste estágio de purificação, a solidão deixa de ser um vazio a ser preenchido e se torna um santuário. É na quietude do seu próprio ser que você encontra a verdadeira face do self, que é atemporal, não atingido pelas misérias do ego. A sensação de paz que emerge não é o esquecimento, mas a aceitação da sua totalidade, incluindo a história de sofrimento que te moldou. Declare: a verdade liberta se não cai mais em mentiras. O arquétipo da grande mãe, em sua face terrível e acolhedora, se manifesta. Você se sente simultaneamente nutrida pela sua própria capacidade de sobreviver
e confrontada pela necessidade de cortar o cordão umbilical de todas as dependências infantis que você arrastou para a vida adulta. A maturidade psíquica é o abandono da criança eterna que espera ser salva. O casamento interno, a conjunctio, é a união do masculino e do feminino dentro de você. O ânimos, razão, estrutura, ação, e a ânima, emoção, intuição, conexão, devem se harmonizar. Se você projetou sua força em um homem, agora deve reabsorver essa força e usá-la para construir a estrutura de sua nova vida. Se você projetou sua ternura em uma mulher, agora deve acolher sua própria vulnerabilidade e intuição sem medo. O link secreto para o guia de libertação está fixado. Baixe o seu antes que eu remova. A ausência do outro, que antes parecia um buraco negro, revela-se como o espaço sagrado onde o self pode finalmente respirar sem a asfixia da persona. O vazio é a tela em branco onde o seu destino real será pintado. É o momento de romper com o inconsciente coletivo que dita que você precisa de um par para ser completa. Essa é a maior mentira social contra a individuação. A sociedade, movida pela moralidade da persona, tenta te puxar de volta, oferecendo conselhos superficiais ou incentivando a vingança. Mas o caminho do self exige uma transcendência, uma elevação acima do drama pessoal, para entender o sofrimento como um padrão universal. Sua dor não é única, mas sua forma de superá-la pode ser sua obra-prima. A última fase alquímica, rubedo, é a vermelhidão, a realização, o encontro com o self. É quando a consciência se torna encarnada. Você não apenas sabe que tem valor, você irradia esse valor. Não é mais uma busca, mas um estado de ser. Essa irradiação é o que Jung chamava de função transcendente, a capacidade da psique de criar um novo símbolo que resolve o conflito dos opostos. A estratégia para ele sentir sua falta está nesse livro digital. Pegue o seu no primeiro comentário. Esse novo símbolo é a sua nova vida, construída sobre a rocha da autoconsciência. Seus relacionamentos futuros serão diferentes, não porque você aprendeu a manipular ou se proteger com muralhas, mas porque seu campo energético mudou. Você não atrairá mais a sombra, pois ela já está sob sua gestão interna. Digite, eu sou a cura, se esse ciclo de dor termina em você. O self é o mestre interior. Ele não fala em voz alta, mas através de símbolos, sonhos e crises. A crise que você viveu foi a linguagem do self, gritando para que você acordasse. Ignorá-la seria voltar a dormir e condenar-se a repetir o ciclo. A reentrada na vida social, após a fase de reclusão e purificação, deve ser feita com cautela e discernimento. A persona precisa ser refeita, mas desta vez ela deve ser flexível, um intermediário honesto entre o seu self interior e o mundo exterior. Não mais uma máscara de submissão, mas uma veste de integridade. Mulheres sábias edificam, mas primeiro elas se curam. Baixe o livro digital no topo dos comentários. A nova persona se torna um protetor, não um esconderijo. Ela é capaz de dizer não sem culpa, de estabelecer limites sem agressividade e de expressar a própria verdade sem medo do abandono. Isso é poder psíquico real. O inconsciente coletivo guarda todos os padrões humanos. O arquétipo do abuso, o da traição, o do resgate. Ao integrar sua sombra e emergir como um self realizado, você não apenas se cura individualmente, mas contribui para a cura do coletivo, retirando energia desses padrões destrutivos. Você se torna um farol para outros que ainda estão presos no pântano da inconsciência. Essa transformação é um ato de profunda responsabilidade espiritual. Você assume o seu destino. Não se trata de perdoar o outro no sentido de isentá-lo de responsabilidade, mas de perdoar a si mesma por ter permitido que sua vida fosse reduzida
a reação ao comportamento dele. Esse é o perdão que liberta o self. O livro digital, que ensina a usar o silêncio como arma, está com as últimas cópias disponíveis. Pegue o seu no primeiro comentário. O caminho da individuação não tem um fim. É um processo contínuo de expansão da consciência. A cada nova encruzilhada, a sombra reaparece, mas agora você tem as ferramentas para integrá-la, transformando o inimigo interno em um aliado sábio. O sofrimento deixa de ser uma punição e se torna um catalisador. Escreva: minha luz incomoda, se percebeu que seu brilho afasta as trevas. A aceitação da sua história, com todos os seus erros e traumas, é o ato final de amor próprio. Não há necessidade de apagar o passado. Ele é o material que a vida usou para esculpir a sua alma. A fragilidade que restou é a nova força. A vulnerabilidade, quando consciente, é um poder de conexão e autenticidade que a persona jamais poderia imitar. Não aceite menos do que você merece. O caminho para a autoafirmação está no livro digital fixado. Baixe. A verdadeira riqueza do processo está na descoberta de que a felicidade não é a ausência de dor, mas a capacidade de encontrar sentido no sofrimento. O sentido é a pedra filosofal da psicologia junguiana. A dor que te levou ao fundo do poço revelou o tesouro da sua alma. Você desceu ao inferno, mas retornou carregando a tocha da sua própria consciência. A integração dos opostos é a dança da vida. Alegria e tristeza, luz e escuridão, masculino e feminino. O self realizado não busca a perfeição unilateral, mas a totalidade paradoxal. Aquele que te feriu se torna, ironicamente, o mestre involuntário que te empurrou para a maior aventura da sua vida, a aventura de se tornar quem você realmente é. Última chance para baixar o guia que ensina a virar o jogo. O link está no comentário fixado. Sua psique agora é um universo em expansão. O inconsciente, antes um porão escuro, torna-se um vasto oceano de criatividade e símbolos. Você passa a viver não apenas a vida externa, mas a vida interior, que é a fonte de toda a sabedoria e renovação. Digite: vitória sobre o caos, se Deus está pondo ordem na sua vida. Este renascimento exige uma vigilância constante para não cair na armadilha da nova persona arrogante, aquela que usa o autoconhecimento como escudo de superioridade. A sabedoria é humilde. Ela sabe que a sombra está sempre à espreita e que a jornada de individuação é uma série contínua de pequenas mortes e ressurreições. A sombra que você viu no outro era o reflexo do seu poder não utilizado, da sua capacidade de impor limites e de se priorizar. Ao reabsorver essa sombra, você se torna completa, e o outro, em sua insignificância posterior, perde todo o poder de definir quem você é. Ele se torna apenas uma lembrança, um símbolo do ponto de inflexão. O link para o livro digital está no topo, mas aviso: a procura é grande e vai esgotar. Baixe o seu rápido. O arquétipo do curador, que estava adormecido em você, é ativado. Você não cura o outro, você se torna a fonte da sua própria cura. E ao se curar, você irradia saúde psíquica para o seu entorno, mudando a qualidade de todos os seus relacionamentos. A cura não é um evento, é uma nova forma de viver ancorada na verdade do self. Declare: eu não volto atrás, se o seu futuro é para frente. A verdadeira paz não é a ausência de conflito, mas a capacidade de navegar o conflito interno com integridade. Você não busca mais a aprovação externa, você busca a coerência interna. Essa coerência é a essência da dignidade. Não rasteje mais. Aprenda a estratégia do silêncio baixando o livro digital que deixei no primeiro comentário. O processo de individuação é a mais alta vocação humana. Ele exige a coragem de ser imperfeita e a ousadia de ser inteira. A dor do seu passado não foi em vão.
Foi o preço da sua alma para se tornar consciente. O que você perdeu materialmente ou emocionalmente é infinitamente menor do que o que você ganhou em profundidade e sentido. A jornada continua. O self é o destino e o caminho. Siga a voz silenciosa dentro de você, aquela que sobreviveu à tempestade e que agora sabe exatamente quem você é e o que merece. A sabedoria não está nos livros, mas na experiência visceral do seu próprio sofrimento transformado em ouro. O livro digital que está salvando casamentos ou livrando de maus casamentos está no topo. Pegue o seu. A profundidade da ferida foi a profundidade da sua chamada. Você foi escolhida para a consciência através da dor. Honre essa escolha. Honre o novo ser que olha para o mundo com olhos que viram a escuridão e escolheram a luz. Digite: eu tenho valor, se recuperou sua identidade em Cristo. A alma não quer ser resolvida. Ela quer ser vivida. Viver plenamente é viver em contato constante com o self, aceitando o paradoxo e a complexidade. Seu renascimento é a prova viva de que a vida sempre encontra um caminho para a totalidade, mesmo através da destruição. O ciclo vicioso da dependência emocional, onde você girava em torno do eixo do outro, se quebra quando você se torna seu próprio eixo. O self é o centro imóvel do seu universo pessoal. A partir desse centro, você pode interagir com o mundo sem se dissolver nele. O silêncio incomoda mais que gritos. Aprenda a usar isso baixando o guia no primeiro comentário. O arquétipo do sábio se manifesta agora não como um guru externo, mas como sua própria voz interior, que te guia com discernimento. Esse discernimento é a capacidade de distinguir entre a voz sedutora da persona e o sussurro autêntico do self. O sábio sabe que toda cura é, fundamentalmente, autocuradora. Não há retorno ao passado. O antigo eu morreu para sempre, e tentar revivê-lo seria uma traição ao self. A memória da dor deve servir como um lembrete solene do preço da inconsciência. Ela deve ser a fundação da sua nova muralha de integridade. Declare: eu corto o laço, se desfaz hoje qualquer pacto emocional. A libertação é uma jornada que exige paciência e reverência. A pressa é inimiga da profundidade. Dê tempo para que as novas estruturas psíquicas se solidifiquem. Não force a cura, permita que ela aconteça no ritmo do self. Não lute sozinha. A estratégia espiritual está no livro digital do primeiro comentário. Pegue o seu. É verdadeira alquimia. Não transforma chumbo em ouro, mas transforma o sofrimento bruto em significado duradouro. Esse significado é o seu legado, a sabedoria que você carrega e que te torna não apenas uma sobrevivente, mas uma iniciada nos mistérios mais profundos da psique humana. A partir de agora, cada escolha que você faz é um ato de adoração ao self. Cada limite que você impõe é uma afirmação da sua dignidade. Você não está mais reagindo ao medo, você está agindo a partir do seu centro de poder. O Manual de Sobrevivência para Mulheres Feridas está disponível. Baixe no comentário fixado antes que esgote. O encontro com a sombra do outro te ensinou sobre o mal no mundo, mas o encontro com a sua própria sombra te ensinou sobre o potencial de transformação que reside em você. A escuridão era apenas o casulo do seu renascimento. Digite: eu confio, se sabe que a máscara dele vai cair publicamente. A vida agora se torna um diálogo constante entre a consciência e o inconsciente. Você não está mais à deriva, você está pilotando o seu próprio navio usando as estrelas arquetípicas como guia. O self é o capitão e a consciência é o timoneiro. A verdade que liberta está nas páginas digitais desse livro. Pegue o seu no primeiro comentário. Essa nova visão de mundo é o que Jung chamava de amplificação.
Os eventos da sua vida não são mais vistos como incidentes isolados, mas como manifestações de padrões arquetípicos universais. Você vê a mão do destino psíquico em ação. Muitos buscam a felicidade externa. O iniciado na psicologia do self busca a totalidade interna. A totalidade é mais rica, mais profunda e infinitamente mais sustentável do que qualquer felicidade passageira. A totalidade é a paz que o mundo não pode dar. O segredo para recuperar sua dignidade está nesse livro digital. O link está fixado, mas corre porque pode fechar a qualquer momento. Baixe o seu. A grande obra da sua vida não é o seu trabalho ou suas posses, mas a construção do seu self. E o material mais precioso que você usou foi a dor que te consumiu. Ela foi o catalisador que forçou a união do espírito e da matéria dentro de você. Escreva: Deus peleja por mim se você descansou na guerra. A sombra que você carregava era o peso da sua história não resolvida. Agora que você a integrou, o peso se transforma em lastro, dando estabilidade à sua embarcação. Você está pronta para navegar mares mais profundos sem se afundar. O livro digital, O Silêncio que Cura, é um divisor de águas. Baixe o seu no link fixado. Sua jornada de libertação é a personificação do arquétipo do herói que retorna da jornada com o elixir da sabedoria. Você não apenas se salvou, mas trouxe consigo a fórmula para a cura, o conhecimento de que o inferno está na inconsciência e o paraíso na aceitação da totalidade. A aceitação dos próprios limites é o ápice da maturidade psíquica. Você não é onipotente, mas é completa. Você não pode controlar o outro, mas pode controlar a sua reação e o seu campo interno. Essa é a essência do poder recuperado. O processo de diferenciação continua a separação entre o que é seu e o que pertence ao outro. Você não absorve mais a toxicidade alheia. Você a reconhece e a devolve gentilmente ao seu lugar de origem. Essa é a nova fronteira de sua persona, um campo de força. Para quem cansou de sofrer, deixei o mapa da libertação no primeiro comentário. Pegue o seu livro digital agora. O Self te chama para uma vida autêntica, livre das amarras da persona de vítima ou da busca incessante por aprovação. Viva a verdade do seu ser. O eco da sua alma é a única aprovação que você precisa. Declare: minha paz voltou. Se você decidiu não sofrer mais por quem não te merece. Lembre-se, o inconsciente não perdoa a estagnação. Ele continuará a enviar crises até que você complete a tarefa de se tornar um ser indiviso. Abrace a jornada. Ela é sua e somente sua. A maturidade é um ato solitário, mas é o único caminho para a verdadeira comunhão. Se você quer a proteção espiritual que a psicologia não ensina, baixe o livro digital no comentário fixado antes que acabe. A vida não é uma linha reta, mas uma espiral. Você revisitará temas antigos, em novos níveis de consciência, mas agora você os enfrentará a partir de um centro fortalecido, com a sabedoria adquirida na fornalha do sofrimento. O medo se transforma em reverência pela complexidade da vida. O Self é o símbolo da eternidade que reside em você. Ele é a ponte entre o finito do seu ego e o infinito do inconsciente coletivo. Ao se alinhar com o Self, você encontra seu lugar no cosmos, transcendendo a miséria pessoal para participar do grande drama da humanidade. Transforme sua dor em poder. Baixe o guia prático no link fixado e comece hoje. Seu caminho agora é o da síntese, a união de todas as suas experiências. Não há nada a ser negado ou esquecido, apenas a ser integrado. O livro da sua vida está sendo escrito e o capítulo mais profundo é aquele que você está vivendo agora. O renascimento pós-trauma. O link de emergência para quem não aguenta mais sofrer. Baixe o livro digital no comentário fixado. A dor foi a sua iniciação, a sabedoria é a sua coroa.
Deixe renascimento se uma nova mulher está nascendo hoje. O self é o seu guia, o farol na escuridão, a totalidade que você sempre foi, mas que precisou da destruição do ego para finalmente se manifestar. Esta é a vida plena que Jung profetizou. A vida vivida a partir do centro, onde a sombra é aceita, a persona é flexível e o self é a única bússola. Não procure mais por salvadores ou vilões externos. O drama se desenrola dentro de você e você é o herói, o sábio e o alquimista da sua própria alma. O link para o livro digital está no topo, mas aviso, a procura é grande e vai esgotar. Baixe o seu rápido. O trabalho da sombra é eterno, mas a cada porção de escuridão que você ilumina com a consciência, você expande a sua capacidade de amar e de viver a verdade. Não se contente com menos do que a totalidade do seu ser. A verdadeira força reside na capacidade de suportar a incerteza e o paradoxo. Você é luz e sombra, força e vulnerabilidade. Abraçar essa ambivalência é o caminho para a paz interior. Pare de lutar para ser apenas uma coisa. Seja tudo. Declare: eu sou amada pelo Criador, não preciso de aprovação humana. A individuação é o destino para o qual todo ser humano é chamado. Você respondeu ao chamado através da crise. Agora, caminhe com a dignidade de quem venceu o dragão interno e retornou com o tesouro da autoconsciência. Não deixe para depois. O livro digital sobre o silêncio que cura está acabando. Pegue o seu no primeiro comentário. O silêncio que você aprendeu a usar não é a ausência de som, mas a presença do self. É o barulho do ego que se cala para que a voz da alma possa ser ouvida. Cultive esse silêncio. Ele é a sua maior arma e o seu maior santuário. O renascimento psíquico é a sua prova de que não há morte sem vida. O que parecia o fim era, na verdade, o portal para a sua nova e mais profunda existência. Abrace o mistério. Abrace o self. O livro digital que está salvando casamentos ou livrando de maus casamentos está no topo. Pegue o seu. Sua história de superação é o seu mito pessoal. Um mapa arquetípico para a próxima fase da sua vida. Você é a heroína, a curadora e a guardiã da sua própria essência. Digite "O gigante caiu" se você venceu o medo hoje. O acesso ao self é a sua liberdade perpétua. A única prisão que realmente existia era a da sua própria inconsciência. A verdade está dentro, esperando para ser revelada. O processo de individuação não é egoísta. Ele é o único caminho para a verdadeira contribuição ao mundo. Apenas um self completo pode amar de forma saudável, sem dependência, sem projeção. Sua cura é um presente para o coletivo. Recupere seu poder hoje. O passo a passo está no livro digital do primeiro comentário. Pegue o seu agora. A aceitação da sombra é o ato supremo de amor próprio. Você não precisa mais esconder suas partes indesejadas. Elas são parte da tapeçaria da sua alma. A autenticidade é o seu novo escudo. O self é a totalidade da psique, a imagem de Deus em você. Ao se reconectar a Ele, você se reconecta à fonte da vida e do significado. Essa é a verdadeira redenção psicológica. Escreva: tudo novo, se Deus está mudando sua história. Abrace a sua jornada. Ela foi difícil, mas foi necessária. E agora que você sabe o que sabe, não há mais espaço para a ignorância. Você é a guardiã da sua própria luz. O livro digital que ensina a usar o silêncio como arma está com as últimas cópias disponíveis. Pegue o seu no primeiro comentário. Essa nova fase exige um novo vocabulário emocional e uma nova forma de se relacionar com o tempo. Não há pressa, há apenas o eterno agora, onde a sua consciência reside. A busca por um relacionamento perfeito é substituída pela busca pela totalidade interna.
E a ironia da vida é que, ao se tornar completa, você atrai relações que refletem essa mesma inteireza. Não por necessidade, mas por escolha. A cura começa quando você entende o jogo. Baixe o manual no comentário fixado e descubra como vencer. O Self te chama para a integração do seu passado, presente e futuro em um único ponto de consciência. O peso do que foi se dissolve na luz do que é. Digite liberdade emocional. Se você quebrou as correntes da dependência, abrace a sua profundidade. Muitas pessoas vivem na superfície da vida, presas à persona e ao ego. Você mergulhou nas profundezas e retornou. Use essa profundidade como sua nova fundação. O Self é a autoridade máxima. Ele é o seu mestre, seu guia, seu centro. Confie nele. Ele te trouxe até aqui e te levará adiante. Não sei quanto tempo o link vai funcionar. Baixe o manual, O Silêncio que Cura, no comentário fixado antes que saia do ar. O renascimento da sua alma é a maior obra de arte que você poderia criar. Ela é única, irredutível e eterna. Sua nova vida é o seu testemunho. Declare basta. Se você não aceita mais migalhas de atenção, abrace a solitude como um presente, não como uma punição. É o espaço onde o Self fala mais alto. E é neste silêncio que você encontra a força para viver a verdade. O manual que eles não querem que você leia está no primeiro comentário. Pegue o seu antes que saia do ar. A individuação é o processo de se tornar o que você sempre foi. O sofrimento apenas removeu as camadas de ilusão que escondiam a sua essência. O Self é a sua verdade. Transforme sua dor em poder. Baixe o guia prático no link fixado e comece hoje. A libertação da sombra do outro é a libertação do seu próprio potencial. Não olhe para trás. O caminho é para frente, em direção à sua totalidade. Digite "Eu sou preciosa" aos olhos do Pai. O livro digital que ensina a usar o silêncio como arma está com as últimas cópias disponíveis. Pegue o seu no primeiro comentário. A vida agora é uma dança entre o ego e o Self. O ego executa, o Self direciona. E nesta parceria consciente reside a sua nova e inabalável paz. A paz que você busca não é a ausência de guerra, mas a certeza de que a maior batalha sempre se deu dentro de você. O conflito cessa quando você retira o investimento emocional que havia sido colocado nos outros para representar seus próprios demônios internos. A projeção é a armadilha mais antiga da psique. É mais fácil odiar o inimigo lá fora do que encarar o traidor que vive no porão da sua própria alma, exigindo reconhecimento. Quando você se recusa a ver sua própria agressividade, seu próprio lado sombrio, inevitavelmente encontrará parceiros e situações que refletem essa agressividade de volta para você. O mundo é um teatro de sombras, onde atores mal escolhidos interpretam as peças que você inconscientemente escreveu. A individuação é a quebra desse roteiro viciado. E para quebrar esse ciclo agora, que eu deixei o guia no primeiro comentário fixado. O livro digital que ensina a usar o silêncio como arma está com as últimas cópias disponíveis. Pegue o seu no primeiro comentário. Aceitar a sombra não significa agir com maldade, mas sim reconhecer que a capacidade para o mal existe, permitindo que o Self a integre e a neutralize. É a diferença entre o potencial destrutivo não visto e a força controlada. A verdadeira liberdade é saber que a força que o outro usa para te ferir reside potencialmente em você, mas você escolhe a consciência. Este é o preço da totalidade. O medo do poder interno é o que nos mantém pequenos e dependentes da validação externa. Declare: eu sou forte, porque Deus é sua fortaleza.
A dor da traição, do abandono ou da humilhação, que parecia vir exclusivamente do exterior, é na verdade a dor da persona desmoronando, forçando o ego a se alinhar com a verdade profunda. A persona, aquela máscara social polida e perfeita, só existe para esconder a sombra. Quando a sombra é atacada por meio de terceiros, a persona se despedaça e a fragilidade do self não integrado é revelada, deixando o indivíduo nu diante do seu próprio inconsciente. Este é o momento crucial da virada. Ou você corre de volta para construir uma nova e mais forte persona, fugindo novamente da dor da realidade, ou você se senta nas cinzas da máscara quebrada e começa a ouvir a voz do self. Essa voz não fala em termos de sucesso social ou aprovação, mas em termos de sentido e destino. É a voz do seu mito pessoal que anseia ser vivido. O silêncio forçado pelo sofrimento é a câmara escura, onde essa voz finalmente pode ser ouvida sem a interferência do barulho externo ou das exigências sociais. O caminho da individuação é solitário, mas não precisa ser cego. Ele exige um mapa que ilumine as armadilhas arquetípicas. O self nos guia por meio de sonhos e sincronicidades, mas o ego precisa estar treinado para decifrar esses sinais e para resistir à tentação de voltar ao antigo padrão de dependência e projeção. Eu liberei o acesso ao guia prático no primeiro comentário. Pegue o seu antes que as unidades digitais esgotem. O inconsciente coletivo pulsa com arquétipos de cura e destruição. Aquele que se recusa a olhar para o próprio abismo permanece sempre à mercê das forças cegas que governam o destino. A mulher que encontra seu centro para de se importar com o caos projetado pelos outros, pois sabe que sua própria arquitetura interna está segura e em constante edificação. Este processo de construção é a alquimia da alma, a transmutação do chumbo, o sofrimento não compreendido em ouro, a sabedoria integrada. A tarefa não é fácil, mas é a única que leva à plenitude. Deixe Deus me viu, se você sabe que Ele contou cada lágrima sua. A sabedoria arquetípica reside na capacidade de suportar a tensão dos opostos. Não há luz sem sombra, não há criação sem destruição. O erro do indivíduo ferido é tentar ser apenas luz, negando a potência da sombra e, assim, entregando essa potência destrutiva para que outros a exerçam contra si. O self exige a totalidade, e a totalidade inclui o lobo e o cordeiro, o santo e o demônio, sob o mesmo teto da consciência. A integração da sombra é o ato de coragem suprema, pois ela revela que as qualidades que você mais odeia no seu opressor, a frieza, o cálculo, a manipulação, são, em estado latente, parte da sua própria estrutura psíquica. Ao reconhecer e assumir essa potência, você não se torna má, mas sim imune à maldade externa, pois você não precisa mais dela para te mostrar o que você é. Aquele que se conhece integralmente não pode ser manipulado, pois não possui buracos na alma pelos quais a projeção alheia possa se infiltrar. A projeção é a ponte que o narcisista usa para chegar à sua emoção. Quando a ponte é queimada pelo fogo da autoconsciência, ele perde o acesso. O segredo para recuperar sua dignidade está nesse livro digital. O link está fixado, mas corre porque pode fechar a qualquer momento. Baixe o seu. O medo de ser verdadeiramente forte, de ser a rainha do seu próprio reino, é um medo ancestral, especialmente nas mulheres, moldado por séculos de inconsciente coletivo que valoriza a submissão e a fragilidade. Romper com esse arquétipo da vítima é um ato revolucionário que afeta não apenas a sua vida, mas a vida de todas as que vieram antes de você. Você está curando a ferida da sua linhagem. A libertação da dependência emocional, da necessidade neurótica de agradar, é o despertar da deusa interior, o arquétipo da soberana que governa com justiça e amor próprio. Ela não implora,
ela decide. Ela não se diminui, ela se expande. Ela não se justifica, ela é. O seu corpo, a sua mente, o seu espírito se tornam um santuário inexpugnável. Escreva: eu tenho valor, se recuperou sua identidade em Cristo. A jornada da heroína, como Jung nos ensinou, não termina na superação do monstro externo, mas na descida ao submundo da própria psique e no retorno com o tesouro, o self realizado. O tesouro não é uma joia material, mas a totalidade de quem você é. E é essa totalidade que repele a superficialidade, a maldade e a miséria das relações não autênticas. Essa plenitude interior é o que faz o outro sentir a sua falta, não por manipulação, mas por ausência de fonte. Você era a fonte de energia, a fonte de projeção, o espelho onde ele podia ver a si mesmo. Ao se retirar, você o força a confrontar o vazio que ele carrega. E é no seu silêncio, na sua ausência consciente, que ele sente o peso da sua própria incompletude. Este é o poder da não-reação, a maestria de não permitir que seu centro seja abalado pelo teatro alheio. A não-reação é a evidência de que a transferência psíquica falhou, e é por isso que o silêncio dói mais do que 1000 palavras. Não lute sozinha. A estratégia espiritual está no livro digital do primeiro comentário. Pegue o seu. A individuação é, portanto, o caminho para a autoridade interna. Você não busca aprovação, você a irradia. O ciclo se quebra quando você para de esperar que o mundo resolva o que apenas você pode resolver. O alinhamento entre o seu ego e a sua verdade superior, o self. Quando o ego se curva ao self, a vida se torna um rio caudaloso, fluindo na direção do destino, e não mais um pântano de lutas e repetições neuróticas. A dor transforma-se em propósito e o trauma em sabedoria. Você não é mais definida pelo que fizeram com você, mas pelo que você fez com o que fizeram com você. Essa é a essência da resiliência psíquica. Deixe renascimento se uma nova mulher está nascendo hoje. O processo de luto se encerra não quando a memória se apaga, mas quando a memória deixa de ter poder para controlar o presente. Você se torna a alquimista da sua própria vida, transformando o veneno em remédio. Essa é a promessa da cura profunda e da liberdade. Você não está apenas sobrevivendo, você está florescendo em uma nova dimensão de consciência. A antiga casca se parte, revelando a crisálida transformada, pronta para voar. A sua força reside na aceitação da sua vulnerabilidade e na subsequente escolha pela inteireza. Não há mais necessidade de esconder falhas ou fraquezas, pois elas são apenas partes da tapeçaria que é você. Essa aceitação incondicional de si mesma é o golpe final contra qualquer tentativa de desvalorização externa. A verdade que liberta está nas páginas digitais desse livro. Pegue o seu no primeiro comentário. A vida agora é um diálogo constante e profundo com o self, um sussurro que se torna um rugido de poder. Você honra seus limites, protege seu tempo e escolhe a paz acima da razão de ter razão. O caos externo pode persistir, mas ele não tem mais a chave da sua porta. O seu refúgio é interno e ele é inviolável. O caminho é longo, mas o destino é a soberania da alma. A sua individuação é a sua mais alta responsabilidade ética, e é nela que reside a realização do ser. Digite vitória sobre o caos, se Deus está pondo ordem na sua vida. O silêncio que você aprendeu a usar não é o vazio da ausência, mas sim o som primordial da sua própria voz, há muito tempo abafada pela persona. A libertação verdadeira reside na alquimia interna, na coragem de encarar o dragão da sombra não para matá-lo, mas para assimilar o ouro que ele guardava. A integridade psíquica não é a perfeição, mas a totalidade. O que era rejeitado, o que era temido, agora se revela como o combustível bruto para a sua transformação.
Entenda que cada ferida que você curou não foi eliminada, mas sim transformada em um portal de consciência. Essa dor era necessária para forçar a expansão da alma, para tirar o eu aprisionado do conforto ilusório e lançá-lo no fogo da individuação. Você não está mais buscando aprovação externa porque descobriu o seu centro inabalável. A jornada não termina quando a máscara cai, mas sim quando você abraça a face que estava por baixo, a sombra que carregava o seu poder reprimido. A maturidade espiritual é a capacidade de sustentar o paradoxo, ser luz sem negar a própria escuridão, ser forte sem temer a vulnerabilidade. Lembre-se, o inconsciente coletivo pulsa em você, e ao curar-se, você não apenas resgata a si mesma, mas envia uma onda de cura para a grande teia da existência. O ciclo de manipulação e dependência se quebra onde a consciência se expande. O preço da liberdade é a vigilância constante sobre a própria alma. A verdade é o único farol que pode guiar você através da névoa do auto-engano. O labirinto psíquico foi decifrado e a saída está na aceitação do que é. Não há retorno para o antigo eu, pois ele foi consumido no processo de renascimento. Você é agora a guardiã do seu próprio destino, a intérprete dos seus próprios sonhos e a arquiteta da sua paz. Não recue diante do que resta da batalha. O espelho quebrado agora reflete a totalidade. Se você sente que a sua alma finalmente encontrou o caminho de volta para casa, se essa revelação ressoou no mais profundo da sua estrutura, siga este canal e se una àqueles que não temem o abismo, pois sabem que é lá que a água da vida jorra. O despertar é solitário, mas a jornada é compartilhada. Se você decide prosseguir na busca pela sua totalidade, se inscreva.